Neste dia 17 de 1 de 2026, eu resolvi aproveitar as oportunidades concedidas para poder estar entrevistando alguns alunos meus, os quais estão em evolução. Aqueles que já conhecem o quadro, aqueles que já conhecem a história, aqueles que já foram passados pela nossa equipe técnica, foram avaliar, e aqueles que já estão surtindo efeito e estão já envolvidos na sociedade, estão sendo reinseridos na sociedade. Então, em alguns dias eu quero estar aqui sentado, sempre trazendo algum deles, para poder explicar, por que eles chegaram até esse momento, o que aconteceu, o que está acontecendo, para conhecermos ele, para conhecermos a história dele. E vai chegar longe, isso vai longe, e as pessoas vão entender, vão compreender, porque nós queremos de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, onde as famílias possam compreender e entender os procedimentos. Até porque nós atendemos um público muito simples, muito humilde, público esse que verdadeiramente vem muitas vezes das comunidades, muitas vezes em condições de rua, porque a maioria das pessoas que nós atendemos nos nossos respectivos projetos são pessoas de condição de rua, são pessoas que vieram do sistema penitenciário. Já visto que hoje eu tenho aí mais do que 10 que são de tornozeleira, estão cumprindo juntamente conosco, nós estamos aí dando relatório mensal ao juiz. Então, eu achei por bem, até porque já me perguntaram por que você não grava. Então, eu estou aqui com o Leandro, estou aqui também com o Christian, eles têm desenvolvido no tratamento, eles têm sido assim pessoas primordiais para nos ajudar, então já estão se ressocializando. E hoje eu escolhi eles para que pudessem participar juntamente conosco aqui. Então nós somos direto de Mandirituba, na base do Instituto Emerson Silva. Então nós vamos aqui estar conversando, entrevistando, batendo um papo. Eu quero que vocês conhecendo a história deles, vocês vão conhecer a história de muitas pessoas. Por que isso? Por que isso? Eu sou um psicanalista e sou uma pessoa especialista na área da dependência química. Muitas pessoas olham para eles, olham para nós, ele diz dessa maneira: é safadeza. Quantas centenas de mães, deixar um dado aqui registrado, foram mais de 14 mil pessoas que nós tiramos das ruas. Isso é um dado muito importante. Hoje tem dezenas de pessoas que moram junto conosco nos 4 projetos que nós temos. Casa de apoio, casa de passagem, instituto e comunidade terapêutica, além da igreja. Então é uma guerra muito grande. No começo, quando eu era assim, só pastor, eu sempre achava, não, é demônios ou é safadeza. A pessoa não quer se esforçar. E a gente sabe que é uma doença. O uso de substância psicoativa é uma doença incurável, uma doença progressiva e muitas vezes fatal. Só não consegue voltar. Quantas dezenas de rapazes eu já perdi que morreram. E hoje mesmo eu vindo para cá, fiquei muito triste, um rapaz já está quase um ano conosco. Assim, ele resolveu pegar todas as roupas dele para São Paulo de a pé do nada, perto do almoço, nem esperou o almoço, então já saiu para andar para o mundo afora. Uns falam, é espírito, ele tem esquizofrenia, não é rebeldia, não tem compromisso, então fica aquilo no ar. Então dentro desses quadros nós vamos procurar interpretar, porque nem tudo é por causa só do momento. Isso tem todo um histórico lá atrás, convivência familiar, o desenvolvimento da personalidade, abuso, apanhou muito, viu, a família tinha influência familiar. E nós temos um dado de cada 10 famílias do Brasil, 7 famílias tem no mínimo um com problema de substância psicoativa. Então isso se alastrou em todo o Brasil, no mundo todo. Então nós como cidadão, como nós praticamos empreendedorismo social, eu faço parte da área dos direitos humanos, eu fico muito grato quando eu tenho pessoas como vocês, que eu consigo dar uma resposta para a sociedade. A vida do Leandro mesmo que eu conheço, é um camarada que é motorista, que é trabalhador, teve família. Então eu quero conhecer um pouco mais de você, Leandro, quero conhecer um pouco mais do Christian, e para a gente poder, porque eu também estou fazendo, porque vocês liberaram isso para nós fazermos, e vocês fazem parte hoje, estão sendo ressocializados. Então eu estou muito grato, muito feliz de receber você hoje aqui, Leandro, você, Christian, aqui nesse lugar que nós estamos preparando simples e humilde. Eu quero te conhecer um pouco mais, você fala para mim quantos anos você tem, de primeira mão,
né? Por que você veio aqui no projeto, a segunda vez que você já está aqui, o Christian é a primeira vez, o que foi da primeira vez, o que está sendo dessa segunda vez, como que você foi recepcionado, como que as pessoas te tratam, como que viu esse problema dessa doença, essa problemática. Então eu preciso saber de você, eu quero que você pode falar comigo aqui. Boa tarde, pastor. Meu nome é Leandro, tenho 43 anos. É a primeira vez que eu vim aqui, o meu pensamento estava totalmente diferente. Tinha recém-separado, estava com a cabeça a milhão e só queria saber do meu casamento, e não estava focado no meu tratamento. Saí para a rua, recaí de novo, e recaí forte, né? E quando eu voltei para cá... Detalhe, Leandro, detalhe, nós vamos bater esse papo aqui, um diálogo, deixando registrado para todos vocês que vão assistir esse podcast, essa entrevista. Quando fala cair, a pessoa ficou aí 1 mês, 15 dias sem usar droga. Na minha concepção de técnico de dependência química, especialista em dependência química e saúde mental, a pessoa falou assim, poxa, eu caí, pastor, não, peraí. Ele tinha ficado aqui 15 dias, 1 mês, 2 meses, ele vai falar quanto tempo ele ficou. Ele saiu, ele entende na concepção dele que ele caiu, mas eu estou falando para todo o Brasil, para você que vai me ouvir, uma pessoa cair no uso da substância química, ela teve que, se porventura ela usou, ela teve que passar um tratamento. Então ela ficou ali 5 anos limpo, 7 anos limpo, reinserida na sociedade, com sua documentação, trabalho registrado, com a sua família, ou não com a família, mas na sociedade, sem uso, fazendo a manutenção num NA, numa A, numa igreja, numa religião, sendo acompanhado por um consultor de dependência química, um psicólogo, um psiquiatra. Então ela está fazendo a manutenção, então ela está de anos, 1, 2 anos. O tratamento é para a vida toda, mas conosco aqui é 1 ano. Nós temos 4 fases desse tratamento. Então ela saiu do tratamento. Teve casos da pessoa sair e comemorar usando cocaína no outro dia. Então aí podemos se dizer que caiu. Aí nós vamos convidar os técnicos para dizer, mas será que caiu ou já estava caído? Então para cair precisa estar limpo. Então tem uma pessoa que está comigo aqui 4 anos fazendo manutenção, que é o Pedro Claudino. Nós vamos trazer ele posteriormente. Tem outro que está 8 anos na igreja, não estou documentação, trabalhando, todos eles trabalhando. Então, se eles não vigiar, aí podemos dizer que ele recaiu. Tem outros técnicos que falam que foi um lapso. A pessoa foi lá e usou um dia, depois de 2 anos, um dia, e voltou novamente. Não, foi um lapso, faz parte do tratamento. Lógico que eu não concordo com isso. Todavia, eu respeito todas as opiniões. Então, deixando claro aqui já para vocês aprenderem, que o Leandro, a primeira vez, você ficou quanto tempo conosco? 3 meses e 15 dias. Então, 3 meses e 15 dias. O Leandro ficou 3 meses e 15 dias. Então, ele cumpriu a primeira fase do tratamento conosco, que nós temos o síndrome da tartaruga, que é um passo de cada vez. Isso. Porém, a gente entende no quadro dele, vamos interpretar, por isso que aqui esse quadro tem interpretados, vamos interpretar que assim, então ele cumpriu essa primeira fase do tratamento, que é um passo de cada vez, e a ansiedade ele pegou novamente, você ficou ansioso que você queria reconquistar o seu casamento, até mesmo que tua mulher vai te ver, a tua filha, que amanhã você vai estar com a tua filha. Isso houve uma propulsão em ansiedade e você falou, já estou, vou para a rua. Foi, você conseguiu trabalhar lá há quanto tempo? Fiquei acho que uns 1 mês trabalhando. 1 mês trabalhando, registrado, não registrado? Era de motorista, tipo autônomo. E aí você voltou a usar por quê? Porque eu tentei voltar com ela e ela não quis. Então ela não quis, você teve uma frustração. Isso. Você entendia que, estando com a mulher você não ia usar droga. Ele não conseguiu a mulher, aí você entende na tua psique, na tua mentalidade, que você voltou a usar porque você se frustrou, isso? Isso. Mas se abalou você isso? Abalou bastante. Tá, mas quando você estava com ela, você perdeu ela por causa da droga ou não por causa da droga? Foi um pouco, foi por causa da droga. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um quadro, vamos interpretar isso, você veja. Tem pessoas que estão aqui, que um rapaz pediu para ir embora daqui a pouco, diz que tem filhos para cuidar. Mas quando ele entrou aqui, há 3 meses atrás, um outro rapaz, agora há pouco, ele não entrou aqui para cuidar dos filhos, ele entrou aqui para cuidar da saúde mental, ele entrou aqui para se encontrar. Então quando está com a família, não valoriza. Aí quando não está com a família, quer de volta. Aí quando recebe, eu falo isso porque eu já estou 14 mil pessoas atendidas, que ficou dentro das nossas instituições, fora as externas. Então a gente conhece todo esse quadro, essa demanda. Então quando a pessoa está, não valoriza. Ou seja, começa a usar droga socialmente, daqui a pouco já vira um vício,
E aí perde, depois que vem quer conquistar de novo. E sempre eu digo, deixo claro aqui, é importante dizer, quando as pessoas vêm aqui, eu digo, não vem aqui porque você quer, por causa da tua mãe quer, porque o teu pai quer, teus filhos querem, vem aqui porque você precisa querer. Quando você mergulha para dentro de si, porque quem olha para fora, e um me dizia, sonha, quem olha para dentro de si encontra, eu preciso me encontrar. Porque se eu estiver limpo, se eu estiver em sobriedade, eu vou conseguir cuidar da minha esposa, vou conseguir cuidar dos meus filhos, sim ou não? Vou conseguir trabalhar, vou ter um equilíbrio. Agora, se porventura eu estiver em uso, eu não vou cuidar nem de mim. Como que eu vou cuidar? Então tem muitas pessoas nesse momento que estão em uso, então vai chegar em casa, vai ter os problemas familiares, vai ficar. Então sempre estão colocando o quê? Subterfúgios. Então você está conosco hoje, que nessa segunda vez, quanto tempo você está conosco? Hoje é dia 18? Faz 6 meses e 16 dias. Olha que interessante, você já passou 3 meses, mais uma parte do tratamento com um dia. Porque a primeira você ficou a fase da tartaruga, agora você ficou a visão de cavalo, que é usar seu tratamento. Então você veja bem que a primeira fase é um pouco difícil, haja visto que tem 5 crises neurais dentro dessa primeira parte. Você passou essa primeira parte, essas 5 crises neurais, que nós vamos estar falando posteriormente aqui. Então, o que eu quero dizer para você? Agora você já passou a segunda fase, então você entrou numa terceira fase, que é a fase aprendendo a voar, por isso que você também está aqui comigo hoje, nesse quadro. Então, você já passou a segunda fase, a segunda fase ele ensinou o que ele te ensinou? Olhar só para o seu tratamento, não é isso? Então você vê que a primeira fase, quando você começou a aprender a olhar só para o seu tratamento, foi quando você desistiu do tratamento, entende? E agora você olhou para o seu tratamento. Então agora, veja bem, você já está dirigindo, você já está tendo responsabilidade externa, você entrou na visão de águia agora está aprendendo a voar. Nosso tratamento aqui nas comunidades nossa, ela é 4 fases, que é a primeira fase da tartaruga, a segunda visão de cavalo, a terceira águia, a terceira e a quarta beija-flor. Então o tratamento comigo completo é de 1 ano. Então agora nessa terceira fase, você é uma pessoa, tanto é que você está sendo levantada coordenador, que você conseguiu passar 2 fases. Então vai entrar muitas pessoas aqui que estão nessa primeira fase, que é a fase da tartaruga, você vai poder dizer, ó, vai ter um pouco de dificuldade, mas você toma água, você faz um exercício, você descansa. Quando você tiver problema, fala comigo, que sou coordenador, fala com os monitores, fala com o diretor, fala com a psicanalista, com a terapeuta, com da área da saúde mental. E sabe que as crises, deixa eu informação aqui, as crises são como ondas. Então, como uma onda. Vem uma onda grande, você vence aquela onda, daqui a pouco vem uma onda média, daqui a pouco vem uma onda bem pequenininha que está batendo no teu pé. Eu faz quase 30 anos que eu não fumo mais cigarro, tenho vontade de fumar até hoje. Então são ondas pequenininhas que eu piso em cima dela. Mas no começo isso para mim foi muito difícil cheirar cocaína, muito difícil questão do crack que eu usei por muitos anos, foi muito difícil para mim. Só que hoje são ondas pequenas, hoje eu consigo controlar, mas por causa das metas, por causa dos objetivos. Então o que eu estou hoje... O que eu estou inserindo em você e perscrutando a sua história e também poder falar a história para o Brasil? Porque a gente precisa compreender por quê, os porquês da vida, por que isso aconteceu, por que essa outra coisa não aconteceu. Então, nós estamos aqui para entender, para interpretar todas essas coisas. Para você sair daqui também nesse podcast aqui interpretado, é para que você vai entender, nossa, então é verdade que o reverendo está falando, certo? E agora nessa segunda fase, como que você está? Só olhando para frente. Só olhando para frente. Mas quando fala mal da vida, que você não presta, é pequeno, é magro, não sei o que você faz? Consegui controlar. Estou conseguindo controlar bastante Isso é importante. E quando, digamos, todas as mulheres falam bem assim, não, eu não quero mais, não tem, tal, como está vivendo isso hoje? Deixar ela seguir a vida dela. Boa. Sabe por que é importante deixar seguir a vida dela? Porque a vida segue, são ciclos. Eu me lembro uma vez um rapaz, cabeleireiro, Matheus, o nome dele, a mulher não queria mais, não, vou matar a mulher, vou matar. Eu falei, filho, mas você trocou a mulher por droga. Deixa, abençoa ela, você tem uma filha com ela, deixa ela ser feliz, segue a tua vida. Você precisa seguir a sua vida. Então hoje, como psicanalista, eu digo para as pessoas, precisa seguir a sua vida, abençoa. Se Deus fazer uma obra, etc., acontecer, tudo bem, caso contrário, não. Por quê? Porque quando se trata do tratamento, na minha concepção como especialista, é o seguinte, eu tenho que cuidar de mim e não deixar que as emoções me dominam. Eu tenho que ter uma inteligência emocional. Então também tem as mulheres, seguiu a vida dela. Sofri, entrei em depressão, fiquei mal, fiquei tal. Mas olha, eu não posso deixar agora me afundar.
Eu não vou agora cheirar cocaína, fumar crack, eu não vou agora voltar a tomar uísque, virar cachaceiro, porque fumar cigarro, porque não vai me ajudar. Entende? Não foi fácil? Claro que não. Quem está me ouvindo do Brasil todo, não é fácil quando a gente tem uma perca. A gente está acostumado. Sabe? Então a gente entra no que? Como eles falam, em luto. Nós vamos entrar no luto. Então você entrou em luto, perdeu a mulher, entrou em luto. Sabe? Agora o que acontece? Mas hoje você está conseguindo dominar. E esses atendimentos que as equipes estão fazendo, que você tem surtido efeito? Muito efeito. A pastora, a psicanalista da casa, eles conversou com você essa semana. Isso, ela fez uma consulta comigo, foi acho que ontem. Também foi muito bom também ter conversado com ela, desabafada meu passado para ela, sabe? Ela soube entender meu passado, conversou muito bem comigo também. Então uma coisa que eu achei interessante, Leandro, você veja bem, uma coisa que eu achei interessante, a história que ela contou, porque você é um menino que sempre trabalhou, você tem 43 anos, você começou a usar maconha com 15 anos. Por que você começou a usar maconha com 15 anos? Foi por amizades. Você viu os amigos usando e viu 15 anos de idade. Mas você estudava nessa época, né? Estudava, mas não muito. Mas isso daí atrapalhou, não? Maconha? Não chegou a atrapalhar. Mas terminou todo o seu estudo? Terminei. Tem o segundo grau? Tenho o segundo grau, segundo do segundo. Então falta terminar ensino médio, certo? Ensino médio. E foi por influências mesmo. E outra coisa que você me diz aqui, mas como que pode? Você motorista, você venceu na vida, e você conheceu o crack aqui em 2023, sabe? 2023. Mas como que você chegou a isso? Foi influências também. Aí o cara colocou você colocou o crack junto com a maconha e fumou o Cabral, o famoso Cabral, isso. E foi fumava quantos Cabral por dia? No começo eu fumava 2, depois, num mês assim, eu comecei a fumar uns 6, 7. Meu Deus, todo dia praticamente? Todo dia, segunda a segunda. Mas na lata, assim, no cachimbo, não fumou? Não, só misturado. E a psicanalista, porque assim, pessoal, nós trabalhamos aqui, nós temos uma equipe chamada ETGER, Equipe Técnica Geral, é uma equipe multidisciplinar, faz os primeiros atendimentos com eles, depois eu sento com eles para conversar, para saber acerca dos nossos, eu chamo de alunos, nossos acolhidos residentes. Então elas passam as informações para mim, eu vejo que elas têm dificuldade, então eu cuido deles, da equipe técnica, a equipe técnica cuida dos nossos acolhidos residentes, e esses, por sua vez, depois, quando está na visão de área, já passou metade do tratamento, eu começo a trazer para perto, que nem pai, né? Que nem uma flecha antes da gente lançar ela, a gente traz para perto. Eu trago para perto para conversar, ter esse tete a tete, a gente sai, troca ideia, compra, leva no mercado. No começo eu puxo muito a orelha, dou uma confrontada para ver se quer o tratamento mesmo. Porque o menino agora está na situação de se eu vou embora, você sabe que não é por causa disso, está embora porque você está com vontade de usar drogas. Então a pessoa não coloca, não, ela quer, sabe, ter a fase do tratamento. Ela simplesmente quer o que? Ela quer sair. Ela quer ir para o mundo. Ela, não, eu não vou usar, não estou falando. Mas inconscientemente a gente sabe que quer. E ela contou uma coisa, uma situação que eu não sei se eu viveria, que aconteceu com você. Eu quero que você conte para nós um pouco mais alto aqui para mim entender, sobre aquele acidente. Fala conosco. Foi 11 de setembro de 2000. Eu viajava... Recente, né? Faz 25 anos. Não, 2000, 25 anos, então não faz tempo. Faz 11 de setembro de 2000. Eu comecei a viajar novo, porque eu tinha parentes de família, que trabalhavam com caminhão. Né? Eu peguei a paixão de caminhão desde pequeno. E a gente foi para Minas Gerais, com meu primo, um primo meu, que eu viajava com ele. E a gente vindo para Curitiba carregado de latinha, aquelas latinhas de fardo amassado, sabe? E o policial falou que acho que foi sequestro que a gente estava tendo. E ele tirou para bater no carro, para jogar o carro no meio do mato. E o carro acabou acelerando e o caminhão passou direto numa ribanceira. A gente caiu 45 metros para baixo. Meu Deus! Bateu numa pedra, assim, do tamanho do caminhão, vamos dizer assim. O caminhão se escondeu no meio do mato. E ali eu fiquei 54 horas preso dentro do caminhão. Com meu primo morto na frente. Assim, meu Deus! Coluna na porta degolou ele. Então é quase 2 dias. 2 dias e meio, 54 horas. E o cadáver do lado do primo? Na minha frente. E você não conseguia se mexer por quê? Porque eu estava preso com as pernas no teto do caminhão. Então você teve problema na perna? Eu fiquei 1 ano e pouco de cadeira de roda e uns 8 meses de muleta. E fazendo fisioterapia.
Meu Deus, hoje você anda perfeitamente. Ando perfeitamente, graças a Deus. Mas foi aquele momento ali que ele estava morto, que você estava 2 dias, teu primo morto, decolado, e não vinha ninguém, você não conseguia gritar? Mas no começo eu gritei. A hora que sofreu um acidente eu gritei. A gente estava com os tanques do caminhão cheio, de diesel. Estava com, eu acho que era uns 400, 500 litros de diesel no tanque. E ali, quando bateu naquela pedra ali, os 2 tanques estourou. E veio para cima de mim o diesel. Né? Daí foi onde eu entrava em coma. Eu entrava em coma e saía. Entrava em coma e saía do coma. Entendeu? Acordava e apagava. Foi onde exames comprovaram isso. Meu Deus. Vamos tentar interpretar isso aí. Vamos tentar interpretar. Mas por que ele fez isso antes? Ele tinha dormido certinho, tinha tal, tomou rebite, usou droga ou não? Não, eu e ele tinha tomado a rebite. Rebite é uma droga? Será que rebite é uma droga, pessoal? Depois vocês colocam nos comentários se é droga. Quantos rebites tomaram? Ele tinha tomado 4 e eu tinha tomado 3. Mas por que tomar rebite? Para não dormir. Para não dormir? Para não dormir. Uma vez estava vindo de São Paulo, viajando de São Paulo, estava com muito sono. Parei assim numa lanchonete e falei, estou com muito sono, o que é bom para estar? Me dá um café preto, tem mais alguma coisa? A melhor coisa é encostar o teu carro ali e dormir um pouco. É a melhor coisa encostar. Eu nunca mais esqueci isso daí. Coloca nos teus comentários a melhor coisa quando a pessoa está viajando, quer seja carro grande, pequeno, se é encostar, dormir um pouco, parar ou tomar rebite. Eu quero ouvir a sua opinião. Continua. E era para eu estar dirigindo essa noite. Né? Que toda noite eu dirigia, a partir da meia-noite, 1h da manhã, eu dirigia até as 5 da manhã. Toda noite eu dirigia. E eu tomava rebite para não dormir. E essa noite eu tomei os 3 rebites para não dormir. E me deu um sono que inexplicável. Porque o rebite, a quantia que eu tomei, não era para dar o sono que eu estava. Né? E daí eu falei pro meu primo, falei, ó, eu vou dormir, eu não aguento de sono, cara. Estou caindo de sono mesmo. Caindo de sono. Então quando o acidente aconteceu, você estava dormindo? Eu estava dormindo na cama atrás. Meu Deus. Estava dormindo na cama atrás. Daí o caminhão veio para a esquerda. Ele me jogou para a esquerda. Entendeu? Ele me jogou e ficou com as rodas para cima. Foi aonde a minha perna saiu para fora, né, que rasgou o teto. Onde saiu, minha perna saiu para fora, eu fiquei preso entre o teto do caminhão e a terra. Né? E era para eu estar dormindo, daí eu acordei. Quando eu acordei, eu só acordei com ele falando assim, acorda que vamos tombar. Ele falou para mim. Já acordou assustado? Já acordei, quando eu vi, o caminhão já parou. O caminhão parou. Aí deu um traumatismo, uma coisa ou não? Não, só tipo... Não afetou a tua cabeça, mais as pernas? Não, só a perna direita. A perna direita afetou bastante, ficou inchado assim. Eu tava com uma calça jeans. E quem que achou daí foi o contato, que daí vocês estavam em contato com a... Não, ele ligava para minha tia cada 2 dias. Ele ligava para minha tia. A gente parava tipo nesse posto de combustível aqui, abastecia e ligava para ela fazer o pagamento. Minha tia fazia o pagamento, os caminhões eram do meu tio e do meu primo. E cada posto tinha a comunicação, entendeu? A gente abasteceu nesse posto. Aqui a gente sofreu um acidente. E nesse posto a gente não chegou. Daí minha tia ficou desconfiada e a gente não ligava para ela, que a gente sofreu domingo, o acidente foi domingo, 4h da manhã, foram achar nós na quarta-feira. Daí ela começou a investigar, né? Ligou para esse posto. Não, mas o caminhão não passou por aqui ainda, né? Ele deve estar nesse trajeto. Que a rede de posto que a gente abastecia era a mesma, era o mesmo dono. Interessante. E daí a minha tia começou a ligar para a polícia rodoviária, né? E para os outros órgãos para ver o que fazia, que ela sabia o que a gente estava carregado. O policial falou, ó, pode ter sido sequestro, uma carga cara de alumínio pode ter sido sequestro. Né? E de que cidade você está vindo? Pedra Azul, Minas Gerais. Para Curitiba? Vocês vinham comprando essas cargas? Não, a gente carregou em Recife. Meu Deus. A gente carregando em Recife. Sofreu um acidente. Pedra Azul é um município de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Mas assim, teu primo tinha, quantos anos ele tinha? Ele estava com 26, se não me engano. 26. Aí você ficou com ele com o cadáver ali todo esse tempo? Todo esse tempo. Você veja bem, pessoal, o que é o uso de uma substância? Uma substância.
Então as pessoas falam, mas tomar um álcool não é droga. É uma droga lista, sim, álcool é uma droga lista. Rebite na substituição é uma droga e não tem controle. As pessoas não conseguem ter o controle. E aí acarreta tudo isso por falta de responsabilidade. Responsabilidade familiar, responsabilidade social, responsabilidade com o outro, entendeu? Ah, eu quero ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, e não cuida da saúde mental, não cuida da saúde física, não cuida das responsabilidades, porque é uma empresa. Olha aí a carga, o tamanho da carga, certo? Mas será? Porque ninguém sabe que ele estava dirigindo, ninguém sabe se era um sequestro mesmo, ou de repente ele estava em delírio, viu um carro passando, de repente ele entrou em trânsito, de repente ele entrou um surto, deu um apagão na mente dele. A polícia falou, mas não sabe, porque o único que sabia é o que morreu. Então é um caso, tá, mas você vê por causa de um uso. É uma história assim, mas você entende que Deus te deu um livramento. Não, deu um livramento. Que o arrebite, pelo meu conhecimento, que eu usei bastante também, quando ele acaba o efeito, é na hora. É na hora, você piscou, apagou. Você piscou, apagou, porque o corpo já está cansado. Eu já cheguei nas viagens com ele, eu cheguei a ficar 5 dias, você dormir 5 dias e 5 noites. Mas para que isso? Para acelerar. E quando tem muitos caminhoneiros no Brasil assim? Ixi, o Ceasa. Ceasa é muito. Ceaseiro é muito. Você vê que. E você me falou que foi no Ceasa que você aprendeu a usar cocaína também? Foi também. Porque para acessar o metabolismo, para ficar elétrico, acordado. E voltando ao acidente, quem achou nós foi um caminhão do BR que faz a limpeza da BR. E tinha um cara que estava dentro do caminhão, dentro da caçamba do caminhão, que ele estava fumando, que eu até brinco, né, que eu fui salvo por um cigarro. Ele levantou da gabine para jogar o cigarro e ele viu o nosso caminhão lá embaixo. Assim. Meu Deus, você vê que isso é inusitado, gente. Então, por isso que a gente fala que é livramento de Deus. Deus colocou aquele homem levantar na hora para achar a gente lá embaixo. Eu, né? Eu lá embaixo. E hoje, como que você está vendo o seu tratamento? Você está 6 meses e 16 dias, isso? Isso. 6 meses e 16 dias. Você está nessa terceira fase do tratamento. A gente está tentando interpretar aqui a tua vida, interpretar todas as situações. Como que você está vendo? Você vai até o final, depois do final, o que você pensa hoje? Porque o tratamento é só por hoje. Né? Não é nunca mais, é só por hoje. Se ficar nunca mais, a gente tem que sempre dizer que é só por hoje. Mas as suas concepções hoje em relação a isso, como que está? O meu tratamento hoje em dia está excelente. Excelente. Por que você acha? Porque o reconhecimento das pessoas que estão em minha volta, né? Do pastor, a pastor, seu Pedro, até mesmo dos acolhidos que estão nos alunos que o senhor fala. Né? Então é incentivo para a gente, entendeu? Eu estou com outra cabeça, outro pensamento do primeiro tratamento, entendeu? Eu estou focado em mim. Uma coisa que eu aprendi com o seu Valdir, ele falou assim, cara, você voltou para cá, esquece o mundo lá fora. Esquece lá fora, foca aqui dentro. Esquece a esposa, esquece parente, dá uma esquecida até no filho. Foca em você aqui dentro. Foi o que eu fiz. E tá aí, deu muito certo. Parabéns, estou feliz. Estou feliz de estar falando com você, Leandro Antunes, da Ruda. Ele é um exemplo, está focado no tratamento, isso é de extrema importância para nós. Você veja aí, você que vai ouvir essa gravação, onde você estiver. Então, se você conhece alguém que tem problema de substância, de drogas, já não vem de pronto já julgar. Dá uma analisada, dá uma interpretada, porque ele é assim, o que aconteceu, foi influenciado, está com muita dívida, está querendo manipular, e etc, etc. A gente tem aqui inúmeros casos aqui. Então, nós vamos estar trazendo isso para que vocês compreendam, para que vocês entendam, porque tantas pessoas usam. Então, a gente vê um número aí crescente continuamente, depois da pandemia também cresceu muito as pessoas que usam substâncias, e nós estamos aí nessa demanda, é uma demanda extraordinária. Então, hoje, eu sempre digo, os que estão aí se formando em psicologia, psicanálise, neurociência, né, os psiquiatras, você veja bem, está faltando profissional nessa área. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Só que também para tratar e trabalhar com essa situação,
A gente precisa ter muito amor, né? Que nem sempre os primeiros cursos que nós damos aqui. Capelania. Capelania é um ato de amor. Eu preciso amar. Se eu não amar, eu não consigo. Se eu não tiver respeito por vocês, honra por vocês que fazem parte de uma sociedade, de um contexto social, eu não estaria aqui. Eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. Mas eu desconectei celular, desconectei redes, desconectei família, para fazer esse trabalho, para apresentar para o nosso público, para os nossos amigos das redes sociais, os que virão também posteriormente. E queremos fazer aqui essas transmissões de uma maneira objetiva, clara, deixar também o nosso telefone sempre à disposição para perguntas, quiserem vir visitar. Então isso é muito bom. Eu estou muito feliz com você, Eliandro, entendeu? Muito feliz porque eu vejo que você está desenvolvendo. Meu conselho de técnico, cuida da tua saúde mental, cuida da tua vida, olha para o seu tratamento sempre, entendeu? E você continua, dá continuidade. Se você professa alguma fé, alguma religião, olha para o seu Criador, olha para Jesus, faça o que tem que ser feito, respeita as regras. Regra pode ser quebrada, mas regra chega lá na frente que você vai ter problema. Agora os princípios não podem ser quebrados. Então os princípios que Deus preparou para você e que concedeu que você adquiriu e está adquirindo mais, continua vivenciando ele. Baseado, porque a tua história vai ser uma história de superação e também de baluarte, de sustentabilidade para outras pessoas que virão. Você veja o Pedro. O Pedro é o mais magro da casa. Então o Pedro está 4 anos, é o diretor-geral da casa. Mas hoje você se espelha no Pedro. Mas quando ele chegou na frente da minha igreja, não porque eu sou pastor, quando chegou na frente da minha igreja, ninguém dava nada para ele, mas hoje é o número 1 da casa, é o de mais confiança. Deus preparou a esposa, tem a esposa, a dona Eliane, que é a nossa terapeuta, é uma benção aí nos projetos na nossa vida. E aí a gente está muito feliz com o trabalho que nós fazemos, mas vocês é o nosso resultado. Então continua assim, seja o espelho, sempre falando para outras pessoas também, amém? Amém? Então agora eu quero que você entre aqui do lado, troca de lugar com ele, por favor. Quero estar falando com o Cristian agora. E sabe que você 6 meses e 15 dias, quem está chegando agora, quem está para trás, tem que olhar para você e dizer assim, esse menino conseguiu, eu também consigo. E quanto mais é dado, mais é cobrado, mas como eu dizia, um grande líder, quer conhecer o Carlito, deu um Carlito. Então hoje você é um monitor, está sendo levantado a coordenador, seja sempre humilde, seja sempre parceiro, mas não esquecendo que eles não podem lhe manipular, entendeu? Você tem que entender, pode pôr para frente, quando você quiser, fica bonito para frente aí, eu já estou te vendo, olha que benção. E aí é o seguinte, então assim pessoal, nós estamos aqui agora com o Cristian. Quanto tempo você está na casa, Cristian? Vai fazer quase 7 meses, né, professor? Quase 7 meses também, mais ou menos o mesmo tempo, né? Isso. Então você já passou a segunda fase do tratamento, é Passei isso? já. Então o Cristian, a história do Cristian, já tem 22 anos, você tem 43. 22, 43, você tem 21 anos a mais na frente. E ele tem que 22, é muito jovem. Mas a tua história também é uma história de superação. É uma história de interpretar também a sua vida. Sim. Porque agora vamos entrar um pouco lá atrás. Você com 22 anos, você falou que começou a usar maconha com 11 anos, porque você ia até ali uma panificadora, ia até o lugar e via as pessoas usando, os meninos usando. Sim. Mas aí na tua vida, aqui mais ou menos 8 anos atrás, você teve assim, um fato que chamou muita atenção, que foi a morte da sua avó. Você tinha 14 anos e daí você, segundo você me contou, aí você começou a usar cocaína e de lá para cá você está aí agora no tratamento. Sim. A minha pergunta para você é, quantos tratamentos já passou, quantas comunidades, quantos projetos? Boa tarde, pastor. Esse é o 9º internamento, entendeu? E é o 2º comunidade terapêutica, né? Eu, igual eu falei, né? Minha programação começou muito cedo, 11 anos de idade, eu era uma criança. E, tipo, eu ia buscar pão na panificadora, eu sempre via pesada, e, tipo, como eu era conhecido, minha mãe era conhecida, mas eu não morava com a minha mãe, eu morava com a minha avó. Eu era conhecido por todo mundo, que minha mãe ia me visitar. Chegou um certo tempo que eu vi as pessoas fumando maconha, eu falei, vou experimentar, não é possível, os caras dão risada, se alimentam bem. Um certo dia, nós pegamos, assim, juntei 4 crianças, que tudo de menor, fomos lá e pegamos maconha, comecei a fumar. Depois daquela primeira vez que eu fumei, nunca mais eu consegui parar assim, né? Que eu pensava que a maconha não era droga. Para mim era socialmente, porque eu conseguia manter, entendeu? Mas até um certo ponto da minha vida, eu vi que eu estava fazendo coisas que não agradavam, entendeu? Eu pegava dinheiro escondido da minha avó para fumar maconha, enfim. E o que me chocou mais foi quando eu perdi minha avó, entendeu? Com 14 anos de idade, né? Quando eu acordo, ela está falecida do meu lado e... Mas como que foi a morte? Você acordou,
Isso, acordei e quando eu vi ela já estava morta do meu lado. Mas você cuidava dela ou não? Na verdade eu cuidava, né? Eu ia na igreja, tudo com ela, era da igreja quadrangular, entendeu? E isso me abalou muito, entendeu? Daí eu fui morar com a minha mãe, tipo, à força, né? Porque eu não queria morar com a minha mãe, eu queria morar com meu tio, que ele mora no Iguaçu, aqui na Fazenda Rio Grande. Mas enfim, e quando eu cheguei na casa da minha mãe, nós velhamos minha avó no dia, no outro eu cheguei na casa da minha mãe e tipo, pra mim foi tudo novo, porque eu não conhecia meu irmão, tipo, o Jackson eu conhecia, mas não tinha um convívio, né? E minha mãe já tinha o Bruno, né, que é o meu irmãozinho de 9 anos, e tem mais o Everton, que tem 19. E tipo, o primeiro dia pra mim, meu padrasto tipo, foi conversando e falou assim, ô Cristian, qual droga que você usa? Eu falei, eu uso só maconha e, entendeu? E tomo um gole de vez em quando. Então o primeiro dia ele não tinha nem vivido a fase do luto, eu já fui direto tomar cachaça e fumar maconha, tipo aquele famoso ditado que a família vai dando corda, entendeu? Até um certo momento eu extrapolei, entendeu? E daí quando eu extrapolei, já não estava dando certa vivência com meu irmão, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma boa vivência com meu irmão, Jackson, né? Não converso muito com o Everton, mas estamos tentando aí buscar aí, de volta aí o vínculo com a família, porque uma coisa que eu aprendi, né, desses 9 tratamentos que eu tenho, que para perder a confiança da família é fácil, para conquistar é muito difícil, né? Enfim, daí na rua de casa, 14 anos jogando bola, enfim, conheci piazada da rua de casa, que tinha uma biqueira bem na rua de casa, no condomínio, se envolvi em vender droga, enfim, daí minha mãe já falou, ó, Cristian, o negócio é o seguinte, ó, a mãe nunca deixou faltar nada para você, entendeu? Você não tem do bom do melhor, mas você nunca faltou nada para você, então já que você se acha suficiente para ficar vendendo droga aí e eu passar vergonha, então você pode sair da minha casa. Foi o momento que eu saí da casa da minha mãe. E para mim foi muito complicado, entendeu? Porque tipo, eu vivia para vender droga apesar da maconha, entendeu? E quando eu vi que já não estava mais adiantando aquele vender droga, eu resolvi sair da vila que eu estava, entendeu? E foi a hora que eu fui morar lá em Piraquara, que minha mãe teve que vender um sobrado, entendeu? Ainda ela olhou para mim e pro meu irmão já que só foi por causa de vocês, que eu vendi uma casa, entendeu? Porque teu irmão tá roubando, você tá vendendo droga. E foi lá para Piraquara com 17 anos que eu conheci a cocaína, né? Então a cocaína para mim, tipo, foi, tipo, na minha concepção foi a melhor coisa, porque tipo, eu conseguia virar madrugada, enfim, mas chegou um tempo que eu já não estava conseguindo ter o controle, sabe? Eu vivia pela cocaína, então era tudo pela cocaína. E até, inclusive, o meu primeiro internamento foi com 17 anos, né? No São Julião por ordem do juiz, né? E tipo, eu passei os 3 meses por ordem do juiz lá na Rached, e pra mim, eu não queria tratamento, entendeu? Porque minha família, minha mãe foi comigo e ela olhou pra mim e falou, ó filho, você vai passar por 3 meses, não vai ter visita, porque foi bem no tempo da Covid, e daí o que aconteceu, professor? Eu peguei, fiquei os 3 meses, mas o primeiro dia que minha mãe foi buscar eu, quando deu a alta, minha mãe deu um descuidado, eu saí usei droga. Então, dali pra frente, minha vida foi desandando, porque foi cocaína, crack, fora as drogas sintéticas, mas o que mais me abalou foi porque ano passado, em maio, eu entrei no IPTA lá em Campo Largo, entendeu? De lá pra cá, eu venho... O que é IPTA? IPTA é uma clínica psiquiátrica que era adaptada só para pessoas alcoólatras, entendeu? E agora é para pessoas tipo adictas, né? Que hoje em dia não pode falar adicta, né? Mas é pessoas dependentes de química. E lá eu aprendi muitas coisas que, tipo... a droga ela mexe muito com o mental, entendeu? Porque eu vim muito abalado aqui para a comunidade do pastor, o pastor sabe muito, né? Muito bem, tipo, lá eu aprendi muitas coisas, tipo, saber lidar em certas situações, claro que ainda estou em processo, né? Mas lidar em situações se eu tiver numa área de risco para mim, se eu morava numa cidade e eu for lá para mostrar para as pessoas que eu estou bem, eu vou acabar recaindo, porque eu não preciso mostrar para as pessoas. As pessoas vão ver que eu estou bem, entendeu? E a partir de lá eu fiquei 3 meses, entendeu? E até me lembro que eu passei por uma história de vida, a mesma coisa que está sendo aqui com o pastor, entendeu? E eles indicaram a BAE para mim, a comunidade terapêutica aqui também. Sou grato à BAE, entendeu? Por ter me dado suporte, igual o pastor sabe. Quando eu tinha 6 meses de tratamento, eu perdi minha mãe, entendeu? Porque ela era alcoólatra também. Ela estava na fila do transplante e, tipo, o que aconteceu? Você perdeu a avó que cuidava de você e depois você perdeu sua mãe. Isso. Perdeu sua mãe. A sua mãe, você tinha mais vínculo com a sua avó. Tinha mais vínculo com a minha avó. Agora, mas eu só voltar um pouquinho atrás. Quando você disse que acordou, sua avó estava morta, ela morreu do quê? Na verdade, eu acho que Deus já recolheu, né? Porque ela já tinha vivido tudo, né, na vida, assim. E eu acho que é isso, né, pastor? Porque eu era uma pessoa muito nova, eu não entendi. Porque quando eu vi ela na situação, a primeira coisa que deu na minha mente foi correr lá na rua de casa, tinha um telefone público ainda, ligar. E eu não subi nem expressar para minha mãe, eu só falei, ela atendeu. Na verdade, foi a mãe do meu padrasto, eu falei, oi linda, a mãe tá aí, ela falou, tá. Eu falei, ó, a avó morreu.
Isso minha mãe desmaiou, porque praticamente eu era uma criança, entendeu? Mas foi tudo, tipo... Então aconteceu alguns baques na tua mente. Aconteceu muito, né? Então você veja bem, vamos ter daí a avó morre, a mãe morre, vai viver com os tios, viveu com seus tios um pouco? Não, na verdade, quando eu fiquei com 3 meses, que eu saí ano passado, dia 9 de agosto eu entrei na BAE, né? Que foi indicado pelo psicólogo Guilherme, entendeu? Por uma história de vida, uma coisa que está acontecendo com o pastor. Contei, ele se interessou e como ele falou, ó, Cristian, você vem sofrendo na sua vida com droga desde os 11 anos de idade, você tem 20 anos de idade, então eu aconselho você a ir para uma comunidade terapêutica ficar um ano, que um ano você ficando, você ainda vai conseguir ter um equilíbrio, a vez quando sair, né, e ver o mundo de outra forma. E tipo, pra mim, com 6 meses, eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, entendeu? Pra mim foi muito difícil, entendeu? E, tipo, o que aconteceu? Eu, no momento assim, eu pensei em desistir da vida, entendeu? Porque eu falei, ó, já não tenho mais minha avó, não tenho minha mãe. E, tipo, o que vai ser de mim? No momento eu falei assim, vou usar droga. Mas graças a Deus, ainda a BAE conseguiu dar um suporte pra mim, entendeu? Eu fiquei 9 meses, que é 9 meses, a BAE aqui em Mandirituba, 9 meses. Elas me deram uma casa que se chama assim, o segundo passo, né? Que é o primeiro passo é a comunidade terapêutica, o segundo é a casa para você morar, 3 meses para você alavancar. Daí o que aconteceu? Eu trabalhava e tipo, eu já não estava conseguindo viver em sociedade assim, não no uso, porque eu estava com uma depressão tão forte assim que eu chegava do serviço, às vezes quando não tomava banho, enfim, e tipo, louça na pia. O que aconteceu? O Juvenal olhou para mim e falou, filho, o negócio é o seguinte, chegou uma pessoa e falaram para mim que você está usando maconha na casa da comunidade, entendeu? E isso não pode, né, filho? E eu falei, não, Juvenal, eu não estou usando. Ele falou, não, eu acredito em você, mas eu quero ver se você quer um tratamento, porque antes dos 6 meses, né, quando eu acho que tinha completado uns 7 meses, ele conseguiu um serviço aqui em Mandirituba, né? E não deu certo por causa que, enfim, eu fui lá, o primeiro dia eu trabalhei na borracharia, e ali na Lagoinha aqui em Mandirituba, faltava 1 hora para terminar o expediente, e o cara falou, vamos lá na Lagoinha levar uma geladeira. E quando eu tava indo, entrei na rua, ele falou, olha, é uma biqueira, isso eu já não gostei, entendeu? Porque se o cara sabia que eu tava recém saído de um tratamento, o cara falando de uma biqueira, eu falei, esse cara vai me arrastar. Acabei saindo, ele falou, para aquela conversa que nós teve, você falou que queria voltar ao tratamento de novo, né? Então eu vou te recomendar para a comunidade do pastor Anderson Silva, entendeu? É uma comunidade que nós ajuda eles ajudam nós, enfim. E eu fiquei pensando assim, no momento assim, bateu assim, tipo, arrogância, assim, falar, eu não vou depender do tratamento, acabei de sair quase um tratamento de 1 ano, vou voltar tudo de novo. Fiquei 4, 3 dias para vir para cá. Mas quando eu vim para cá, eu me encontrei na qual forma? Da forma que eu fui abraçado pelo MEI, o monitor e pelo coordenador Leandro, eles me abraçaram, entendeu? E tipo, aqui hoje eu vejo que para muitos, tem gente que fala que não é a melhor comunidade, mas é a melhor, porque você, além de você estar fazendo o tratamento, você está sendo reinserido no mundo lá fora, entendeu? Para a sociedade, entendeu? Porque a sociedade, para os dependentes químicos, elas veem que, tipo, quando a gente está no uso, a gente não tem valor nem para a família, nem a família não acredita. E na verdade lá fora, vocês que são, na verdade, vocês são chamados lá fora de noia. Aqui dentro vocês são chamados de joia, são tratados como filho. Filho nós exortamos aqui. Então você vem interpretando essa cena, você vê quantos traumas e quantas perdas. O menino, a avó que ele ama, que ama ele, que mora só os dois, acorda, a avó morta. Vai, fala com a mãe desmaia, e aí vem tendo todo esse processo desde os 11 anos de idade. Como que é a mente de um jovem desse? É complicado, ele chega no lugar e você mas é isso, é aquilo e tal, mas está se esforçando, porque está dentro da comunidade. Quer uma mudança, quer uma melhora. Então aqui como que a gente faz? A gente trata com amor, com carinho, nós exortamos, trabalhamos aí com muito grupo de apoio, atendimento individual, atendimento coletivo, temos os nossos cultos, culto um pouco puxado a palavra, para que eles entendam, temos também o princípio da evangelização, para evangelizá-los e direcioná-los. Então, nós vamos interpretando a causa de vocês, nós vamos chegando a alguns denominadores, evidente é que o mesmo tratamento às vezes por Leandro não vai ser o mesmo por Cristian, e vice-versa. Só que veja bem, a história geralmente é a mesma, não é? Perdeu, sofreu, abuso, abandono, mas também os familiares fizeram o que eles tinham nas mãos para fazer, de uma certa forma. Chegou um denominador que não deu mais para fazer, porque quem tem
um filho, uma filha. Eu perdi meu pai, assassinaram meu pai, trabalhador, nunca roubou nada de ninguém, assassinaram meu pai, meu irmão Moisés assassinaram, a minha irmã enterramos no ano passado também, era uma jovem muito linda, ficou 20 e poucos anos na droga e morreu devido às drogas. O Fernando também foi para o presídio, para o hospital psiquiátrico, veio para a minha comunidade terapêutica, morreu dentro da comunidade terapêutica, mas morreu, descansou no Senhor, tinha problema de epilepsia. Então eu entrei nessa causa para estudar isso. Nós somos os melhores advogados do Brasil. Eu abri mão de tudo isso para que eu pudesse cuidar de pessoas. E não me arrependo, farei isso tudo de novo. Né? Cuidar de ovelha, cuidar de pessoas problemáticas, pessoas difíceis de se relacionar, pessoas com alta complexidade para conviver em sociedade. Mas assim, é um desafio que Deus me chamou. Então nós estamos aqui e dizer para vocês que vocês também serão posteriormente uma base propulsora na vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas precisam de vocês, precisam do testemunho de vocês. Mas vocês têm que fazer o que? Um efeito dominó. Vocês têm que criar uma rede e colocar as coisas que são primazias de vocês. Terminar o estudo, fazer uma faculdade. Mas em primeiro lugar de tudo na vida de vocês, meu conselho, sobriedade. Porque se você está sóbrio, você vai tomar decisão tranquilo. E também vocês entender que eu não trato problema de pessoas que usam droga. Meu problema aqui é trabalhar com pessoas que são ansiosas, pessoas que são depressivas. Hoje eu estava conversando ali com um sorriso e outro menino que chegou, estou fumando 2, 3 carteiras de cigarro por dia, lá nós trabalhamos na redução de dano. Falei, você viu a ansiedade que ele está? Fumar cigarro não controla a ansiedade. Se alguém falou que controla a ansiedade, é mentira. Porque eu fumei 20 e poucos anos e nunca controlou a minha ansiedade. Então faz 20 e poucos que eu fumo. Então, o que eu digo para vocês? É controlar a ansiedade. Como que eu controlo a ansiedade? Lendo uma boa literatura, lendo a Bíblia, lendo um livro, lendo um jornal, assistindo um bom filme, não ficando com muita tela na mão, procurar falar um pouco mais calmo, conversar com pessoas que tenham uma palavra de incentivo, que nem você falou do Ney, você falou do Valdir, o Ney e o Valdir são irmãos, como você também falou de outras pessoas que você se espelharam. Isso é de suma importância no tratamento. E assim, você tem uma filha, você tem uma história, você tem irmãos mais novos, tem um irmão mais velho, como você me contou, e vocês falam assim, não, eu preciso criar essa rede, essa sustentabilidade, para que eu possa firmar e continuar no meu tratamento, embora seja só por hoje. Você veja bem que tanto a tua história quanto a tua história, em lugares que vocês estavam, que vocês foram influenciados para o uso da maconha, para o uso da cocaína. Não é? Você veja, eu estava na penitenciária essa semana, eu fui influenciado a ser bandido. Mas quantos anos eu fiquei na penitenciária? Eu vou em tal lugar, os caras estão fumando maconha, cheirando cocaína. Esse tempo eu estava num lugar, eu entrei no banheiro com as carreiras de cocaína. Aí o cara falou, vai, eu preciso de risada. Esse dia eu vou passando na Trindade, cara, quanto? Quer dizer, quando eu tenho um domínio, porque eu sempre digo, tem uma frase, eu quero que vocês registrem essa frase, não são os problemas que nos destroem, mas a maneira de enfrentá-los. Se eu estou forte, se eu estou focado, os problemas não podem me destruir. Então, sempre eu até falei no altar ontem, falei, se fumar maconha resolve meu problema, eu vou fumar. Mas eu tenho certeza que não vai resolver. Fumar crack, cocaína vai resolver? Não vai. Nós vamos esconder o problema. Então, eu quero ensinar esses meninos, esses jovens, a aprender como lidar com a situação, a ficar forte. Quando eles estão fortes, os problemas estão fracos. Mas não consegui os 50. Não consegui, me frustrei, vou usar droga, vai piorar. Não consegui hoje, consigo amanhã. Não deu agora, eu tenho um abraço, aquela pessoa não deu abraço, amém, quem tem que me abraçar é o meu Criador. E assim sucessivamente. Então isso é muito importante de vocês. Então já você fala. Então o que eu quero deixar claro? São pessoas, um 43 anos, outro 22, estão sendo treinados. Esse ano nós estamos aqui numa série de treinar campeões. E o que é treinar campeões? É eles saberem sobreviverem, não precisar mais andar com o consultor junto, não precisar eles ser líder da própria vida, não eu liderar a vida dele, mas eles liderar a própria vida. Então a problemática eu levo para eles. Então eu sou psicanalista, eu vou empurrando, você fazer assim dá certo, fazer assim dá errado. Então assim, agora eu estou abrindo, dando essa abrangência para ele em toda a nossa equipe multidisciplinar, para que eles se encontrem e se conheçam. Então enquanto estiverem bem, vocês não precisam, então o tratamento é para a vida toda. Mas estão aí, posso tornar um técnico, posso tornar um diretor, posso tornar um coordenador. Eu praticamente respeito todas as profissões.
mas eu não posso sair da obra, eu me amarrei na obra, a obra que mantém eu. Entendeu? Eu não vejo uma vida eu morando só com minha esposa, lá no Rio Grande do Sul, indo para a igreja no domingo e ficando trabalhando no serviço ali secular. Eu não me vejo mais isso. Então eu me envolvi nisso. Então de segunda a segunda eu estou envolvido na obra de Deus. Ah, mas não descansa aqui, não descansa lá, não descansa colar. Espera aí. Eu estou descansando porque eu não estou usando droga, eu estou descansando porque eu não estou no presídio, eu estou descansando porque eu estou ajudando pessoas, eu estou me realizando porque eu ajudo centenas de pessoas, eu tenho dezenas de pessoas aqui, mas quantas pessoas estão envolvidas da sua família? Hoje o Sorriso chegou, ele veio de Guarapuava, a minha mãe, falei com meu irmão, mandou a minha mãe, nem sei que é a mãe, nem sei que é a irmão, a toda a minha família me mandaram eu agradecer ao Senhor por tudo que você está fazendo por mim. E eu perguntei para ela, o que eu estou fazendo por o Senhor? Eu falei, meu Deus, Senhor. Mas o que eu estou fazendo para você é bom para você, pastor? Sem palavra. Então, já temos 4 projetos. Então, nós lidamos com pessoas que têm uma mente psicopata, pessoas que são... Você vê que aqui tem um transtorno de personalidade dependente, isso é categórico. Então, esses transtornos de personalidade dependente, muitas vezes, que fazem as pessoas se frustrar. Tem outras pessoas que são esquizotípicas, ou seja, esquizóticas, outros são mitomaníacos, outros são psicopatas, outros são narcisistas. Então nós vamos estudando a vida das pessoas e trazendo elas para perto, e aí nós escrevemos, você tem esse problema. Você tem muita facilidade de apego às pessoas. Quem tem transtorno de personalidade, eu preciso, eu dependo, a pessoa segura no pé, eu dependo. Não, eu estou dependendo do meu tratamento, dependendo de Deus, dependo de pessoas somente junto comigo, mas não a ponto de que se elas me abandonarem, eu vou embora. Não a ponto de se a minha mulher largar de mim, eu vou usar droga. Não a ponto de que se eu perder tudo isso daqui, eu vou para cachaça. Não, por quê? Porque hoje eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. Tá? Meu nome é Emerson Silva, eu valorizo o meu nome, certo? Eu valorizo o meu nome, então isso é muito importante estar aqui. Então, quando eu falo isso com você, Leandro, quando eu falo isso com você, Cris, é vocês se conhecendo. Amanhã depois você vai mas aquele não era aquele há 6 meses atrás? Era aquele mesmo. Era aquele mesmo. O que aconteceu? Aconteceu que ele sentou para ouvir. Aconteceu que nós estamos na mesa aqui, ó, nós somos iguais. Aconteceu porque ele conheceu. Porque assim, ó, presta atenção, Leandro. Quanto mais você conhecer a tua doença, que é o problema das drogas, melhor faz para você dar o remédio. Qual é o remédio? É Bíblia. Qual é o remédio? É calmaria, é você pegar um livro, sentar debaixo da árvore e descansar. Aquele um rapaz ali, você viu, eu fico conosco quase 1 ano. Deu um twin na cabeça, pegou aquele monte de saco de roupa e saiu andar. Isso aí, uma entidade, só com a entidade, só com a loucura, mas ele já andou o Brasil todo. Você vê, ninguém tira da cabeça do rapaz. Então vocês estão aqui, vocês estão aprendendo. Só que não adianta só aprender, vocês têm que aprender e posteriormente praticar. Uma vez que vocês praticam, vai ser de grande valia para vocês e também certamente será valia para outras pessoas. Pode falar. É que nem uma coisa que eu aprendi aqui dentro, a gente tem que aprender a dizer não. Não para quê? Não para as drogas, não para muita coisa. Mas aqui dentro tem droga? Não. Mas tem comportamento de droga? Tem. É sempre o que eu digo para eles, a questão do comportamento de droga. Tem pessoas que não estão no uso da droga, mas o comportamento. Não dá um bom dia, não conversa, quer ficar discutindo, debatendo, embora eu estava estudando na nossa instituição essa semana, e assim agradecido a Deus pelo conhecimento que Ele me deu. Porque se vocês analisar a nossa comunidade terapêutica, a comunidade e tem o mesmo índice de briga. Tem comunidade que sai na porrada, na facada, paulada, aqui não existe isso daí. Não existe, porque eu ensino você, cada um cuidar da sua vida. Não adianta ficar cuidando da vida dele e cuidar da tua vida. Posso te ajudar? Ajuda, você pode ajudar um ajudando o outro. Você é relacionando com ele com o tipo de problema que ele tem e vice-versa. Sabe, o pastor é assim, você entendendo eu, entendendo você e todos nós a nossa parte. Um é mais fraco, um é mais forte, mas o mais forte tem que cuidar do mais fraco e assim sucessivamente. Então a gente vai interpretando essas situações. Eu estou interpretando a tua história, Fica muito mais fácil de eu te entender do que eu te julgar. Você está aí com a camisa da comunidade terapêutica, está com o boné da comunidade terapêutica. O que é a comunidade terapêutica? É um novo estilo de vida. Sim. É um novo, o velho tem que ficar para trás. É que nem pessoas estão vivendo em 2025, a maioria das pessoas do mundo, 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. São uma minoria que está vivendo em 2026. Só que em 2026 nós já estamos em 17 dias. Não adianta eu ter resultados positivos agindo da mesma forma que eu estava. Eu preciso emagrecer, eu tenho que cuidar da minha saúde. Isso daí é fato. Então aqui nós temos ensinado vocês a superar, a crescer. E detalhe, não precisa mostrar nada para ninguém. Precisa mostrar para vocês mesmo.
As pessoas que têm que ver. Então, se você chegou até aqui e sentou nessa mesa, é porque eu vi alguma coisa em vocês. Só que o outro não vão ver. Só que você não pode culpar o outro porque não viu, porque também não tem visão espiritual, uma visão técnica, uma visão de profissional. Vocês não são obrigados, entendeu? Então, você, ele, o Fabinho, as pessoas, eu consigo conviver com as pessoas tranquilamente. E se vocês não usar droga, tiverem sobriedade, muito melhor. Mas tiverem uso de droga, com certeza não vai caminhar comigo, porque vai estar em outro mundo. O mundo de quem usa é outro lugar, não é? Só que enquanto daqui isso pode ter tranquilo, pode ser agora para tomar água, para tomar um refri, pode ser de comer um doce, entendeu? Se quiser tomar um banho de rio, pode tomar. Se quiser ler um livro, pode ler. Se quiser passar na biblioteca, ter um livro, e assim sucessivamente. É isso que você se encontrar. Qual é o sentido da vida? Qual o sentido da vida? É viver, não é estar, é assim viver, pode falar. E tipo, agora em março, dia 14, vai fazer 2 anos que eu tô limpo e tipo, quando eu entrei aqui, quando eu vi um novo estilo de vida, tipo, falei, tem que mudar essa chave, né, porque é o nono internamento e tipo, do 8º pra baixo eu nunca quis tratamento, pastor, sabia? Eu nunca quis. Você foi porque os outros queriam? Sim, os dois que você falou foi obrigado, o juiz mandou. Sim, o resto por causa que tinha que ir, na verdade, para mostrar para a família, para um parente, alguém, um ente querido que estava bem, tipo, e toda, como eu falei, minha dicção começou com maconha. Eu pensei que maconha não era droga, mas todas as minhas recaídas eram por causa de maconha, pastor. Porque... Mas você viu que é uma porta aberta? Sim, porque sabe o que eu via, pastor? Que eu ia numa praça, vamos supor assim. Eu via alguém fumando maconha, mas eu não entendia que eu era uma pessoa que tinha problema, que não podia mais usar, mas eu ia lá fumar maconha. E a maconha eu não conseguia atingir aquele pico assim, que era, vamos supor assim, eu atingia porque eu fumei maconha com 11 anos, com 17 fui para cocaína porque eu não conseguia atingir mais aquele pico. Porque na verdade, 1000 é pouco e 1 é muito. Esse é o dado. Você vê se você seguir a regra do lugares abre pessoas. Mas se eu não posso estar numa praça que tem maconheiro, o que eu estou fazendo lá? Com certeza eu vou fumar, entendeu? Eu não posso estar numa praça que tem prostituta, que tem cara que fuma crack, entendeu? Tem garoto de programa, o que eu estou fazendo lá? Esse lugar não é bom para mim. Então, vocês estão aprendendo aqui, quando vocês saírem, o amanhã pertence a Deus, está na mão dele, entendeu? Vocês vão dizer, poxa, esse lugar é um lugar propício para mim? Não, então o que vocês vão aprender? São essas coisas que vocês precisam aprender. Lugares, hábitos. Poxa, eu estou querendo uma nova vida, mas eu estou com os mesmos hábitos, né? Com as mesmas atitudes, eu não posso. Então eu vou praticar um esporte, fazer uma caminhada, mas não praticar esporte, fazer jogar sinuca, jogar futebol, 1000 coisas, o cara não fazer nada. Cheguei no cara, pô, professor, tem 26, não quero. Não, mas tem 26, não preciso. Porque cara, tem 26 profissão, nenhum é bom, nem existe 26 profissão. Ou é 1 ou 2 no máximo. Então assim, eu falo isso porque eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo à mente de vocês o racional. Vocês têm que ter um racional. Então, a partir do momento que vocês entendem, vocês conhecem vocês, eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei todas as minhas limitações, eu sei todas as minhas deficiências, eu interpreto até onde eu posso ir. É que nem eu tenho fé para algumas coisas, não tenho fé para outras coisas. Eu preciso melhorar alguma coisa, eu vou buscar, vou estudar sobre isso. Entendeu? É muito importante. Eu sou um autodidata que eu perscruto sobre as coisas da cidade. Então vocês têm tudo para crescer dentro desses projetos nossos. Vocês são convidados. Tanto é verdade que vocês estão fora, vocês vêm para dentro, moram aqui dentro da casa, são de confiança. Essa confiança vocês não podem perder. Porque se você olhar para trás, poxa, não foi fácil eu conquistar, chegar aqui 6 meses aqui nessa instituição. Olhar para trás, poxa, vou perder tudo, ter que conquistar de novo. E tem muitas pessoas que falam bem assim, não, mas se eu cair eu levanto de novo. Mas você tem que dar um fim nesse recomeço. Tem que parar de recomeçar. Você tem que dar continuidade naquilo que você já começou. Até porque você falou da comunidade terapêutica, você ainda está conseguindo voltar à tua mente. Mas tem muitos que não voltam mais à mente, que já se perdeu, estão comendo no lixo, estão andando pelado, já a esquizofrenia dominou por causa da maconha. Você tem 22 anos, nós temos, já você fala, nós temos o Daniel, está lá no hospital psiquiátrico, tem 27 anos, ele entrou em surto, porque ele fumou muita maconha, é um menino que tem um 2º grau, tem carteira de motorista, fez concurso, mas foi fumando maconha, a esquizofrenia pegou ele. Por último, agora ele deu um surto, tinha um pastor, quebrou a cara do pastor, veio me bater também, e para nós segurar esse menino, ele dá muita injeção nele, vai estar no hospital psiquiátrico há 2 meses e pouco, e você sabe que no São Juliano, 2 meses manda embora, aí o médico falou, precisa ficar mais 1 mês, que nós não conseguimos acertar o remédio, que é início. Todos os remédios que ele está tomando não estão surtindo efeito, 27 anos de idade, por causa do quê? Da maconha. Você falando, eu me lembrei de uma situação uma vez, que eu atendia externa,
Hoje é muito difícil atender o externo, porque a demanda é muito grande, mas alguém falou bem assim para mim, você não pode visitar lá meu filho? Uma mulher falou, visito, sim, não tem problema. Fui visitar o rapaz, quando chegou, assim, muito educado, menino, muito educado. Eu não estudava tanto também sobre dependência química, mas já tinha um conhecimento. Então, um café, bebeu um café, tranquilo. Então, eu já sei que você veio aqui. Você veio para a nossa sobre maconha, né? Que eu uso maconha. Provavelmente minha mãe, que bom, é um prazer conversar sobre isso. Mas o menino sabia 10 vezes mais sobre maconha do que eu, sobre a cannabis e tal. Começou a falar de pobre mar, as empresas, as melhores empresas que mais vendem são onde liberou a maconha, porque maconha é isso, maconha é aquilo. Trouxe as multinacionais que tem um lugar reservado, não que o dono libera categoricamente, mas por baixo do plano, para os maconheiros ficar ali, e que ele evolui isso, e que não sei o que, quando a mente dele fala tudo. Deixou sem palavras. No final, eu falei, o que eu falo com ele? Quantos anos você tem? Ele falou, 20. E foi, com 20 não dá para dar um diagnóstico assim, mais exacerbado. Mas quando você tiver 40, amnésia, esquecimento, você vai ver que você pode pegar uma esquizofrenia, isso pode atrasar os seus estudos, vai retardar a tua mente, tudo isso. Por enquanto você pode falar tudo isso que é bom, mas eu que fumei sei, esqueço das coisas, isso, e eu não vou mais nada. Agora tudo bem, você pode achar que é legal, você está começando, mas eu digo para você, vai chegar um momento que você vai se arrepender. É que nem pessoas que se enchem de tatuagem. Mais cedo ou mais tarde ela vai se arrepender do que ver tatuagem. Por mais bonito que seja a tatuagem, por que eu fiz isso? Meu filho fez tatuagem. Eu falei, filho, você quer ver o pai te dar o diagnóstico? Você fez essa tatuagem porque você estava em depressão, você estava frustrado, você queria mostrar para as meninas, você queria mostrar para os seus amigos. Cadê os seus amigos? Você queria mostrar lá nos narguilha, onde você vai nos narguilheiros. É verdade, pai, mas não acho que é verdade, eu não vou mentir. Entendeu? Ontem o rapaz chegou aqui, você veja bem, ele estava comigo, meus coordenadores, eu peguei ele na rua, estava numa lanchonete, eu vi ele pedindo comida, encontrei, estava sei lá do tio Chico lá, do Frei Chico, aí eu peguei e fui lá, veja o vídeo aí para mim, aí eu peguei e fui lá, quando eu cheguei lá, quando eu vi ele, conversei com minha filha, até quanto essa vida? Daí ele nada contra, tá? Não é um pré-julgamento. Estava ali pedindo uma comida, eu me lembro que a mãe morreu de desgosto, o pai morreu de desgosto, eles venderam a casa de esquina, pegaram os carros, e quando eles pegaram os carros, o irmão dele já mataram, assassinaram o irmão dele, um dia eu vi na frente da minha casa um carro. Quando eu vi esse carro, eu falei, que carro estranho, parece que é a polícia federal, o que é? E quando eu cheguei lá, era ele que estava morando dentro do carro. Ficou aí uns 6 anos andando no Brasil inteiro, morando de carro, usando droga. Aí encontrei ele na rua agora, trouxendo ele para cá. Aí ele com um brinco, não, mas tem esse brinco. O que isso vai surtir efeito em você? Nós não temos nada com as pessoas que usam brinco, mas esse brinco aqui você não vai poder usar. Só que você guarda, na hora que você sair, você pode usar ele. Você tem um sentido nesse brinco? Não, com o brinco eu fico mais bonito. Eu falei, mas quem falou que você fica mais bonito com o brinco? Streak, né? Fico mais bonito. A beleza não está por lá de fora, a beleza está por lá de dentro. Quando você é educado, quando você é filho, independente da sua cor, independente da sua opção sexual, independente do seu partido político, independente da sua religião, mas quando você é educado, quando você respeita o outro, você respeita o próximo, quando você pratica o Ubuntu, que eu estou ensinando para os meninos, eu sou porque nós somos. Se nós não somos, eu não sou nada. Eu sou você quando vocês são. Entendeu? Eu estou aqui para dizer para vocês, ó, muito obrigado por vocês estar aqui conosco, entendeu? Já será dando as considerações finais. Vocês foram os primeiros nesse quadro aqui que nós estamos fazendo aqui nesse podcast, vamos supor assim. E eu estou muito grato e muito feliz pela evolução de vocês, esse é meu salário. E eu quero esse ano formar pessoas e quero que vocês dois façam parte dessa equipe, a equipe de campeões. Vou formar um time de campeões, tá? Você pode fazer suas considerações finais, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Em nome de eu só tenho a agradecer a casa, que a casa está me ensinando muito, aprendizado muito bom, o pastor, os cultos, os devocional, que é muito importante o nosso devocional de manhã, né? A nossa oração na hora do almoço, nosso versículo também ali, que eu acho muito interessante estar aprendendo ali. E é isso, eu tenho só agradecer a casa. Boa. Só tenho a agradecer. Leandro, você falando, eu tenho uma ideia. Qual a ideia? Cada fase que vocês passavam, eu vou chamar vocês de novo. E das pessoas que estão do outro lado poderão falar, aí aquele lá é o menino Leandro, aquele lá é o menino Cris. Aí passou mais uma fase. Você tem aqui, ó, passei mais uma fase, estou feliz, deu 9 meses. Aí deu 9 meses, deu 1 ano, e agora? Depois você é entrevistado como aquele que comprou o tratamento nessa casa. Então o que nós oferecemos aqui? Todo dia pela manhã eles acordam às 6h45, tomam o seu café. Deus tem preparado tudo para dezenas de pessoas.
7h30 não é 7h31, é 7h30, eles têm que estar ali sentados. Os nossos técnicos, os nossos líderes cristãos, eles estudam a Bíblia de manhã por 45 minutos, no máximo 1 hora, quando é eu 1 hora, todo dia de manhã. À noite, na segunda-feira, eles assistem um filme, todos eles assistem um filme, precisam interpretar esse filme, um filme de superação. Na terça, debate de filme, na quarta tem ensino e tem grupo de apoio à noite. Quinta-feira tem um tempo de mesa, que todos são obrigados a participar do tempo de mesa que é comigo. Então, no tempo de mesa a gente fala sobre fundamentos, sobre espiritualidade, sobre responsabilidade social, sobre família, equilíbrio, enfim, tempo de mesa. Tem 35, 40 pessoas que são na mesa, não só aqui, em todos os lugares. Todas as pessoas que estão debaixo da minha paternidade e responsabilidade são obrigadas a participar da mesa que é quinta-feira. Sexta-feira tem um culto aqui na casa, sábado também tem uma promoção, e domingo à noite é mais tranquilo, mas de manhã tem um devocional. Então nós estamos aqui fazendo aquilo que nós entendemos que dá certo. Comigo deu certo com muitas pessoas, está dando certo também com outras pessoas. Passou um índice de 10 pessoas. Eu não posso dizer que é 3 por 10, 2 por 10, nem 1 por 10. Porque a Bíblia Sagrada, naquilo que eu creio, em Cristo Jesus que eu creio, como pastor, como reverendo, é o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo achará. Quem sabe vai ter mais uma queda, 2 quedas, 3 quedas, vai cumprir um tratamento, 2 tratamentos, mas vai ficar Cristo na mente, vai ficar Cristo no coração, vai ficar aqueles ideais no coração. Um dia ou outro, vocês falam: não, para mim não dá mais, para mim chega, eu preciso viver. Ou a pessoa se entrega que nem a águia, só tem uma classe da águia que ela vai para o voo da renovação. Ela vai para um lugar muito alto, então tem rocha. Por quê? Porque o bico dela já não consegue mais pegar presa com as suas garras, o bico já não consegue mais cortar nada, comer nada, as asas já estão velhas. A maioria prefere morrer. E tem muitos pessoas na área de dependência química, né, que eu vejo quando falo: para mim não tem mais jeito, eu vou morrer fumando, essa vida que eu quero, e é isso que o inimigo coloca na minha cabeça. E as pessoas acabam sendo assassinadas, ou morrendo para uma ponte, ou de uma marquise, fica 20, 30 anos arrastando lata, saco pela rua, não tem mais força, já entrou em esquizofrenia, já nem remédio mais surte efeito. Aí fiquei, nós temos em Curitiba mais de 10 mil moradores de rua, e agora o nosso prefeito de Curitiba, embora hoje nós estamos em Madirituba, mas em Curitiba a gente atende também, está fazendo agora involuntário, que agora vai melhorar. Tem, a Dilma uma vez falou ao presidente, falou: eu tenho que falar, não podia falar, mas tem que falar. Os únicos que dão um resultado mais propício são as igrejas, são as religiões. Investir não sei quantos milhões com involuntário aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, não adiantou. Então, a gente, um bom programa adianta, uma religião adianta, um bom técnico cuidando e orientando adianta. Não tem cura, é incurável, mas tem tratamento. A boa notícia é que tem tratamento. Só que a maioria não quer entrar para o tratamento, a maioria não quer passar o processo da dor. A maioria das pessoas não quer passar o processo do luto, porque quando deixa a droga vai entrar em luto. Quando deixa o álcool vai entrar em luto. Aquela vida costumeira, aquela vida de mesmice, prefere morrer. Tem um primo que preferiu morrer tomando, né, e tantas outras pessoas que a gente conhece. É uma pena, mas nós estamos aqui para motivá-los, direcioná-los, mostrar essa programação. E nossos slogans, nós vamos colocar aqui na próxima frase aqui futuramente, problemas com drogas lícitas ou ilícitas. Aí uma pergunta: problemas com drogas lícitas, quer parar? Outra pergunta: você tem a decisão e nós temos o tratamento, ou seja, a programação. Nós temos o tratamento, nós temos a programação, é dessa forma que nós trabalhamos. Na vida de muitos deu certo, outros estão dando, outros estão em evolução em processo, milhares de outros virão, nós estamos abrindo muito mais vagas, e é isso que nós estamos preparando uma equipe também. Todos vêm aqui, vocês poderão também fazer os cursos, é importante vocês fazerem os cursos, para vocês cuidarem de outras pessoas. Então, vai sair daqui um terapeuta, vai sair um capelão, um educador social, um cuidador social, pode sair um psicanalista, um consultor de dependência química, um missionário, um pregador da palavra, um palestrante. Tudo vai depender de vocês. A casa tem tudo para oferecer à medida que vocês vão evoluindo. Quando der um ano, vocês poderão vir, a gente faz aquela despedida, vocês poderão ir para a casa de vocês, para a sociedade, para qualquer outro lugar. E quero e faço questão que vá. Agora, se Deus chamou para continuar, para fazer parte do projeto, para estar junto, o que não dá para levar de qualquer jeito. Então, se vocês forem úteis para o projeto, daqui 6 meses eu mesmo vou chamá-los e vou dizer assim: você só pode ficar na instituição se vocês são hoje um exemplo, vocês são baluarte, porque caso contrário vocês teriam que procurar outro lugar, porque se fosse para segurar as 14 mil pessoas que passaram por mim, todos tivessem
Que fosse 1000 pessoas tivessem dado dom, não tinha lugar para colocar tanta gente. Então, mas se vocês, porventura, dentro desse interregno, desse inteirinho, vocês aprenderem e depois Deus chamar para essa obra, por que não continuar? Continuaremos trabalhando, vocês sendo assalariados, ajudando as pessoas, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, trabalha fora, vem para cá, mora na casa de apoio, se não passa, mora aqui, mora lá, ou mora perto e volta, eu não sei. Tudo vai depender de vocês. O que eu quero é que vocês cheguem ao apogeu, não esqueçam os 3P, que é partida, vocês já partiram, processo, vocês estão no processo agora, metade do processo de tratamento e progresso. Partida, processo e progresso. Diga partida, diga processo, diga progresso. E vocês têm que criar pelo menos 3 F: força, fé e foco. Diga força, diga fé, diga foco. Vocês tendo esses 3 aqui, vocês já vão decorar. Tomei uma força, cara. Eu tomei muito fé, entendeu? Não sei o que eu quero, foco. Não adianta 1000 coisas. Tem que focar. Eu comecei e vamos até o final dessa entrevista. E é assim que funciona. Você, filho. Eu queria primeiramente agradecer o pastor Hermes, né, porque, igual eu falei, né, eu vim muito confuso, né, eu vim para ficar 3 meses, né, estou aí, graças a Deus, aí. Eu agradeço o pastor também por ter persistido e insistido em mim, né, porque como eu sou um cara aí que tem um pouco de sintoma de esquizofrenia, eu não sou um cara muito assim, fácil de lidar assim, né, eles quando falam muito, enfim, mas o pastor agradece também. Agradeço a casa aí, cada um aí, desde o coordenador, o seu Pedro, a dona Eliane, a pastora. Agradeço o Igor também que está gravando nós aí, que também tem uma peça fundamental no meu tratamento. E falo como me dá vontade, porque o que eu aprendi no IPTA e aprendo aqui, que quando eu estava no uso eu liberava a dopamina. E quando eu tenho culto toda sexta-feira, quando eu vou louvar a Deus lá na frente, alguém está louvando, eu vou louvar, eu me desconecto de tudo. Eu, esqueço tudo lá fora e fico ouvindo a atenção da palavra no louvor. Então eu consigo liberar a dopamina escutando um louvor, ou até fazendo uma laboterapia na comunidade, enfim, ajudando um interno assim, na medida do possível, assim, né? Tipo, dando uma palavra ou dando alguma coisa que ele precisa. E o pastor também sempre, ele falou para mim que ele nunca me dá aquilo que eu preciso, mas é o que é o necessário para mim estar no tratamento, entendeu? Também agradeço o pastor pelas vezes assim, que ele puxa a minha orelha, assim, sabe? Falando as coisas pra mim, entendeu? Me confrontando assim de um modo bom, assim, pra mim entender a vida. Porque se o jeito que eu falo dependente químico, né? Igual o Leandro tava comentando hoje lá, né? Falou assim, o pastor tem que arrochar todos nós, cara. Porque se o pastor não arrochar, a gente acaba se folgando assim, sabe? Querendo a lá vão ter, né? Então eu agradeço o pastor aí. E é isso, pastor. E a todos aí, né? Deus abençoe a tua vida, filho. O que acontece? Eu sei a melhor forma possível. Eu vou sair daqui, já vou pular para a sala aqui do lado, a sala administrativa, né? Atender o nosso irmão que está aqui do lado. Precisa entender algumas coisas, porque tudo é interpretado. Eu interpreto tudo, né? Porque não está, porque não foi, está mantendo, porque quer dinheiro, porque não sei o quê, agora fala com as mulheres. Então eu estou interpretando tudo. Eu sou um camarada, eu sou psicanalista. Tem umas coisas que nem Freud explica, mas eu estou tentando interpretar. Então tudo que eu digo para vocês é por bem de vocês. E tudo que eu não digo que não é para dizer. Então vocês estão de parabéns, estão crescendo, continuam evoluindo. Qualquer dificuldade fala comigo, não a hora que vocês querem, todo momento. Mas assim, confesso que algumas pessoas já fizeram de tudo para desistir de você, tantas já desistiu. E eu também chego um momento que se eu tivesse ido no embalo, eu também teria desistido, mandado embora. Mas para onde te mandaria? E eu falei, não, vou procurar estudar, vou procurar interpretar a causa do Cristo. Estou interpretando e está sendo mais fácil para mim hoje. Então, digo para você, controlar as suas emoções, você parou de tomar os remédios. Quantos remédios você tomava? Eu tomava 6, né? 6 remédios, vai. 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. E quando eu parava de tomar remédio, me dava impregnação, né? Mas hoje eu vejo, né? Eu sou muito humilde, assim, para admitir para mim mesmo que eu preciso pelo menos de um remédio para ansiedade, entendeu? A ansiedade, assim, que eu sou aquela pessoa que, de vez em quando, eu quero ajudar alguém, mas eu não sei me expressar. Igual o pastor fala assim, cara, você, na verdade, não é que os caras não te entendem, você se expressa de um jeito, entendeu? Tipo, o Igor é um cara aí que ele consegue me entender, assim, da maneira, assim, tipo, às vezes quando eu quero ajudar, mas a forma de se expressar, porque... Mas você vai fazer o curso dele, você vai fazer o curso conosco. Não ficou mais fácil aqui hoje? Você pode começar ansioso, não está tranquilo? Sim. Mas podia ir mais 1 hora. Mas chegou o tempo. Então o que eu quero fazer em outros cursos que a gente está aqui? Ensinar vocês a falar em público, se relacionar, não ter vergonha, entendeu? E depois daqui a pouco vocês mesmo estão falando lá, pessoal e tal. E é isso que eu quero de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe a tua vida, sucesso nessa terceira fase. Deus abençoe a sua vida.
E você que está conosco, Deus abençoe a sua vida. Isso é o podcast Interpretados, dentro do nosso canal Conectados com a Verdade Verdadeira. Essa é a verdade que você precisa entender. É uma verdade verdadeira, esse é o relatório. Então não se trata de safadeza, não se trata muito de tal. Não, o que trata é uma doença, uma manipulação, traumas, etc, etc, etc. Então eu vou dizer para você, problemas com drogas ilícitas, quer parar? Você tem a decisão e nós temos o tratamento. Deus abençoe a sua vida.